Prosseguindo na arqueologia bíblica, o número 7 do nosso material didático diz: quando inventamos a civilização? É uma pergunta. E o comentário diz: a revista Super Interessante publicou um artigo sobre a arqueologia e a Bíblia. Eu coloquei o endereço aí para vocês. Eu tenho assinatura dessa revista. Eu sugiro a vocês que façam a assinatura hoje. As assinaturas online são bem baratas, né? Porque eles não precisam imprimir revista. É uma revista que tem reportagens bem interessantes. Mas sempre que quando entra na questão bíblica, eu vejo revista Super Interessante, revista Veja, diversas revistas às vezes falam umas coisas absurdas. A revista Super Interessante mesmo, eu tenho até um volume aqui guardado dela, que ela faz uma pergunta irracional na capa dela. Ela botou uma pergunta assim: e se ficar provado que Abraão não existiu? Gente, isso é irracional. Se alguém não existiu, você não tem como provar que ele não existiu. Não tem como ser gerado prova da inexistência de algo. Você pode não conseguir provar a sua existência, mas você nunca vai provar a inexistência de algo. Se algo não existe, não tem como você gerar prova da sua inexistência. Essa é uma questão assim que passa desapercebida, as pessoas não pensam. E muitos ateus debatiam com teólogos em universidades como Oxford, né? Aqui no Brasil eles não aceitam nem debater. Esse país que, infelizmente, quando fala de ciência, ele está não é nem terceiro mundo, está pior do que isso. Mas tem um debate interessante de 2 professores de Oxford, você encontra eles no YouTube. Um deles é o ateu Richard Dawkins, né, debatendo com outro professor de Oxford. E eu vou colocar depois esse link para vocês. É um matemático cheio de lógica, né? E ele tenta explicar para o Dawkins, e o Dawkins, com muita dificuldade, ele chega à conclusão: eu reconheço que não tem como provar a inexistência de Deus. Mas demorou para conseguir esse raciocínio lógico elementar, básico. Mas a revista Super Interessante também saiu com essa capa extremamente irracional e furada, né? Com o título: e se ficar provado que Abraão não existiu? Isso não tem como provar. Se alguém me chamasse, Levi, vamos tentar provar que Saci Pererê não existe, eu sei que Saci Pererê não existe, então não tem como ser gerado prova da inexistência do Saci Pererê, né? Ninguém conseguirá gerar prova da existência dele, mas gerar prova da inexistência, isso é falta de raciocínio lógico. Bom, então tá aí o link dessa revista Super Interessante, se vocês quiserem ler. E o comentário dela diz: a primeira civilização da história, segundo a Bíblia, teria sido a egípcia, mas várias escavações já demonstraram que o livro sagrado está errado. Olha, a Bíblia não diz em nenhum lugar que a primeira civilização foi a egípcia. Se contar depois do dilúvio, a Bíblia diz que as primeiras civilizações depois do dilúvio foram realmente a egípcia e a Mesopotâmia. Tanto que a Bíblia dá destaque de um homem que saiu lá da região do Egito. Esse homem era chamado Nimrod. Ele sai daquela região, porque ele era descendente de Cã, vem para a Mesopotâmia e domina aquela região, domina uma cidade chamada Babel e funda uma cidade chamada Nínive. Isso depois do dilúvio. Mas antes do dilúvio, a Bíblia fala de 2 civilizações, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Ou seja, ela já começou furada. A Bíblia não diz que o Egito é a primeira civilização. Ela fala de 2 civilizações nascendo juntas, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim, tudo indica que foram habitar na região do Nilo. Segundo a arqueologia, o primeiro achado, nós veremos, uma pedra que foi encontrada lá na região do Nilo. Ela data de 3.200 a.C.
E na região da Mesopotâmia, o primeiro achado de 3.300 a.C., ou seja, 100 anos antes. O comentário sobre esse artigo, que você pode ler de forma completa lá naquele link. Uma primeira observação no artigo. A Bíblia não afirma que a primeira grande civilização foi a egípcia. A Bíblia afirma que existiram duas civilizações, uma descendente de Sete e outra descendente de Caim. Essas duas civilizações desenvolveram por aproximadamente 1656 anos, ou aproximadamente 1700 anos, né? Depois do dilúvio, a Bíblia destaca os povos que viviam no Egito e na Mesopotâmia, que parece ser o lugar onde as civilizações anteriores ao dilúvio habitavam. Essas localidades foram reabitadas após o dilúvio. Nós veremos, segundo a arqueologia, existem achados arqueológicos falando que eles habitaram cidades na Mesopotâmia, cidades como Ur dos Caldeus, que já existia antes do dilúvio. Existe achado arqueológico que fala sobre isso, mas eles fecham os olhos para tentar desacreditar a Bíblia, né? Bom, o artigo prossegue. Eu cito aqui algumas partes do artigo para vocês poderem ler. 1839, as pirâmides mexicanas. A descoberta. O americano John Lloyd Stephens encontra as ruínas de Palenque. O mundo é apresentado à civilização maia, que se desenvolveu a milhares de quilômetros do Egito Antigo. Bom, essa questão das construções das pirâmides maia, eu vou comentar um pouco mais à frente, mas elas podem ser até pirâmides anteriores ao dilúvio, porque existem escritos maias e existe um calendário maia. Segundo esse calendário, olha só que interessante, os maias descendem de um povo, e esse calendário maia, ele vai até quando? Até cerca de 3.000 a.C. Segundo a Bíblia, Adão foi criado 4.000 anos antes de Cristo. Então a história maia, ela não está fora da Bíblia. A revista diz: o que explica Palenque desafiava a teoria de que a civilização só poderia ter surgido no Oriente Médio e se espalhado pelo mundo. Era o difusionismo, uma tese tão inabalável na época que levou à conclusão de que os egípcios ajudaram a erguer as pirâmides no México. A Bíblia nunca falou isso, né? Isso aí pode ser historiadores, interpretações, hipóteses que sejam levantadas. Depois do dilúvio, a Bíblia fala em 3 grupos, 3 civilizações. Uma descendente de Sem, que habita a Mesopotâmia, que serão chamados Semitas, de onde vem Abraão e Israel, tá ok? Uma outra que habitou o Egito, os descendentes de Cã, outro filho de Noé, e o terceiro filho de Noé, chamado Jafé, que teria ido para a região da Europa, né, ocupado a região da Europa. A Bíblia fala nessas 3 civilizações depois do dilúvio. Quando as civilizações chegaram na América, a melhor data que você tem das civilizações da América são os maias. Os maias, eles construíram uma escrita que foi utilizada até 700, 900 depois de Cristo, quando essa civilização entrou em colapso. Eles desenvolveram uma escrita, e segundo essa escrita, eles surgiram cerca de 3.000 anos antes de Cristo, comparando o calendário maia com o calendário que nós temos hoje. Ou seja, a civilização maia não é algo absurdo para o que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala que a civilização surgiu 4.000 anos antes de Cristo com Adão e seus filhos, Caim e Sete. E segundo o calendário maia, eles nasceram, os maias descendem de um povo que na sua cronologia data de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, não existe, na verdade,
nenhuma incompatibilidade com a Bíblia. E mais interessante, os maias falam também em um dilúvio. Os maias falam também em um dilúvio. Então existe, na verdade, uma harmonia entre os maias e a teoria bíblica do dilúvio. Eu comento sobre esse texto da revista. Esta teoria em nada implica quando se trata das escrituras sagradas, ou seja, não existe incompatibilidade. Mas é importante lembrar que os maias possuíam um calendário e falavam duas coisas importantes. Sua existência remonta a 3000 a.C. Sua civilização foi atingida por um dilúvio. Eles são descendentes de uma civilização que, pelo calendário, vai até cerca de 3000 anos antes de Cristo, e eles falavam que eles descendiam de uma civilização que foi atingida pelo dilúvio. Ou seja, os maias, eles descendem ou de Jafé, ou de Cã, ou de Sem. Provavelmente eles descendem de Jafé, porque existem hoje possibilidades que os europeus, eles navegaram até a Europa. Os vikings, por exemplo, teriam navegado até a Europa. E como eles teriam chegado antes na Europa, digo, nas Américas? Eles teriam chegado pelo mesmo método de navegação. O comentário prossegue. Essa é a explicação também para as civilizações que viviam no Brasil. Todos eles descendem de Sem, Cã e Jafé após o dilúvio. Nesse trabalho nós ainda estamos tratando do período antediluviano. O comentário prossegue. Como podemos observar, os maias parecem descender de um dos filhos de Noé. Até pelo tempo que o calendário maia é muito respeitado. E o calendário maia diz que ele era superior ao calendário dos egípcios, dos gregos, romanos. O calendário maia, o que os físicos, os astrofísicos dizem hoje, que ele só é superado pelos calendários atuais, que são chamados os calendários que os astrônomos desenvolveram com as grandes tecnologias que nós temos hoje para medir o movimento dos corpos celestes, das estrelas, mas que é chamado de calendário atômico. Mas o calendário maia era muito preciso, e aí você tem um testemunho entre os maias dizendo que eles descendem de um povo de cerca de 3000 anos antes de Cristo, e que eles, a civilização da qual eles descendem foi atingida por um dilúvio. Então isso é testemunho em favor da Bíblia, e a revista, infelizmente, segue, principalmente uma revista no Brasil. Nós sabemos que o Brasil, desde a década de 60, o Brasil, infelizmente, vem sendo trabalhado por uma educação ateísta, comunista, né, de Paulo Freire. Paulo Freire era um comunista. E essa educação, infelizmente, está no Brasil e comete esses erros. Todo mundo sabe que os maias falam que a civilização remonta a 3000 anos antes de Cristo. Por que a revista não cita isso? Todos sabem que os maias falam que eles descendem de uma civilização que foi atingida por um dilúvio. Por que a revista não fala isso? Porque não existe verdade nessas revistas. Eles querem pregar, infelizmente, esse pensamento comunista. O comentário prossegue. Os maias se originaram de um povo denominado Olmecas. Segundo a arqueologia, os Olmecas surgem na história próximo do ano 1500 a.C., logo cerca de 800 anos após o dilúvio. Olha que interessante. O que a história fala sobre os Olmecas, o povo que habitou na América antes dos maias? Os maias, eles são uma continuação dos Olmecas. Segundo a arqueologia, os Olmecas, eles podem ser identificados próximo de 1500 a.C., lembrando que o dilúvio ocorreu cerca de 2300 a.C., ou seja, 800 anos depois do dilúvio. Então existe uma harmonia entre a história dos maias, que a revista está citando, mas ela não fala. Isso acho que é uma vergonha para um meio de comunicação
que deve ser confiável, eles devem transmitir toda a verdade, ainda que eles discordem. Isso é o que a ciência diz, que a ciência, ela não tem lado, a ciência ela não é nem criacionista, nem evolucionista, a ciência ela trabalha por alcançar uma verdade. O comentário prossegue. Esse é o cálculo da arqueologia. Os maias traçaram a sua origem a um período que remonta ao dilúvio, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo. O cálculo da arqueologia é esse, de 1500 antes de Cristo. Mas segundo os maias, seguindo o calendário deles, os olmecas não passaram a existir em 1500 antes de Cristo. Eles descendem de um povo que passou por um dilúvio e esse povo vai até 3.000 antes de Cristo. Isso é uma perfeita harmonia com a Bíblia. Se a Bíblia está falando que as civilizações surgem com Caim e Sete, lá próximo de 4.000 anos antes de Cristo, em tanto os maias quanto a arqueologia está falando que 3.000 anos antes de Cristo existia a civilização, isso nós vemos uma harmonia. Bom, mais um trecho do artigo da revista. Eles falam 1869, Assírios e Sumérios. A descoberta. Numa biblioteca em Berlim, o alemão Julius Oppert consegue traduzir textos da civilização assíria e encontra referência aos ancestrais desse povo. Bom, vou ler a parte do artigo que diz o que explica. Essas citações provaram a existência de uma civilização ainda mais antiga que a Síria, que Oppert batizou de Suméria. Eram novas evidências de que os egípcios não tinham sido os inventores da civilização. Eu repito, em nenhum momento a Bíblia diz que os egípcios são os inventores da civilização. A Bíblia diz que os inventores da civilização foram dois homens, Sete e Caim. Eles é que formaram dois povos, duas civilizações. O comentário prossegue. Esta afirmação está em harmonia com a Bíblia. Os sumérios viveram antes do dilúvio. Segundo o Gênesis, os assírios descendem de Assur, neto de Noé. Os descendentes de Sete, que são chamados de sumérios, viveram por 1656 anos antes do dilúvio. Certamente se tratava de uma grande civilização. Então veja, não existe nenhuma incompatibilidade com a Bíblia. A Bíblia afirma que os assírios, eles descendem de um homem chamado Assur, que era filho de Sem, que era descendente de Sem, ou seja, depois do dilúvio. E realmente nós vamos encontrar entre esses assírios que viveram depois do dilúvio, descendentes de Sem, nós vamos encontrar relatos que eles falam, olha, nós habitamos as cidades dos sumérios que habitavam essas cidades antes do dilúvio. Ou seja, na verdade existe uma harmonia perfeita. Eu vou mostrar um achado para vocês, um achado arqueológico, que ele retrata exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele diz, vou retratar os reis que reinaram na Suméria antes do grande dilúvio. Em que o achado assírio está criticando ou está em desacordo com a Bíblia? Em nada. Ele está em acordo com a Bíblia. As datas são aproximadas, porque, segundo a Bíblia, o dilúvio ocorreu próximo de 2300 e os assírios vão surgir cerca de 100, 150, 200 anos depois do dilúvio. E é exatamente o que a arqueologia encontra. Bom, mais um texto dessa revista. Ele diz, 1894, túmulos do Egito, a descoberta. No sul do Egito, o britânico Flinders Petrie descobre 3.000 covas rasas. Ele acredita que os corpos são de ancestrais do Egito, talvez sumérios. Veja que ele está falando aqui de talvez,
né? Eu já digo que aqueles que habitaram lá na região do Egito, eles são diferentes dos sumérios. Tanto que são civilizações que nascem juntas, próximas de 3.300, 3.200 a.C. A Bíblia fala de duas civilizações surgindo dos filhos de Adão. A arqueologia fala de duas civilizações surgindo, uma na Mesopotâmia e outra no Nilo. A revista prossegue, o que explica: ao mesmo tempo em que reafirmava a existência de um povo anterior ao do Egito Antigo, o arqueólogo errou feio ao sugerir que os sumérios teriam dado origem à civilização egípcia, como previa o difusionismo. O difusionismo é uma teoria de arqueólogos, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia, ela defende o surgimento de duas civilizações, uma descendente de Sete, outra descendente de Caim. E segundo a Bíblia, essas civilizações acabaram por se misturar, porque chega em Gênesis capítulo 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6 está escrito, isso tudo ainda antes do dilúvio. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, a Bíblia está dizendo que os descendentes de Sete, eles se encontraram com os descendentes de Caim, porque as civilizações foram crescendo e se encontraram. O que a arqueologia vai mostrar? Nós veremos mais à frente que os descendentes de Sete, que habitaram a região da Mesopotâmia, os sumérios, eles cresceram tanto que foram achados selos dos reis sumérios na região do mar Mediterrâneo, na ilha que hoje é chamada de Ilha de Chipre. Então isso está falando de um crescimento muito próximo da civilização do rio Nilo, que seriam os descendentes de Caim. Então, na verdade, nós estamos vivendo uma confirmação da Bíblia, e que a revista, por não ter pessoas que conheçam realmente a Bíblia, querem falar da Bíblia, sem conhecer a Bíblia, e faz essa vergonha, né? O comentário diz: esta citação não contradiz a Bíblia em nada. Antes, ela apresenta uma evidência de que os habitantes da terra de Quemé, futuro Egito, podem ter escravizado alguns sumerianos ou convivido com os sumerianos. É verdade, a Bíblia fala em convívio. E talvez, sendo uma civilização talvez mais violenta, talvez teriam escravizado, mas na verdade não parece ter acontecido isso. Na verdade parece que os sumérios se desenvolveram tanto, e eles eram mais inteligentes do que os que habitavam a terra de Quemete. Eles não fizeram grandes edificações como as pirâmides, mas depois nós veremos o propósito das pirâmides. Porque o propósito da pirâmide, vocês verão que a própria arqueologia diz o que era a pirâmide. A pirâmide, ela era a casa de uma divindade no Egito. E sabe que divindade era essa? Nós veremos isso mais à frente. A serpente. Ou seja, os descendentes de Caim construíam casas gigantescas para glorificar a serpente. Então, por isso eu coloco uma hipótese do porquê os descendentes de Caim construíram aquela pirâmide. Porque Caim, quando ele sai da presença do Senhor, ele não quis obedecer a Deus, não quis viver o plano de Deus. Certamente ele seguiu a palavra da serpente para Eva, que disse: certamente não morrereis. Esses descendentes de Caim, que vão habitar na região do Nilo, eles viviam para escapar da morte. Eles viviam para alcançar a eternidade. E tudo isso estava ligado a essa pirâmide que era a casa da serpente, que tinha uma oferta deles viverem eternamente. Vocês verão que a história oficial do Egito, qual é a história oficial? Nós veremos isso mais à frente, com mais detalhes. Mas eles dizem que o fundador do Egito
presta atenção, foi Osíris e seu filho, que eles chamam de Horus. A Bíblia diz que Caim e seu filho Enoque fundaram uma cidade na terra de Nod. Segundo a história do Egito, eles foram fundados por um homem chamado Osíris e seu filho Horus. Segundo a história egípcia, quem é esse Osíris? Esse Osíris seria filho do primeiro casal criado pelos deuses. Olha só que interessante. Ou seja, Osíris, ele é o Caim da Bíblia. E como se pronuncia Horus em hebraico? Enoque. Então, a história egípcia, ela se aproxima da história bíblica. Essa é a história oficial do Egito. Na lenda deles, Osíris foi o primeiro homem a se tornar Deus. E na história egípcia, Osíris teria se casado com sua irmã. É por isso que os egípcios, eles casavam com suas irmãs. E segundo a Bíblia, Caim, ele teria se casado com quem? Ele tinha que se casar com a sua irmã, porque não existiam outras pessoas, tá bom? Vamos aproveitar também para explicar que a Bíblia em nenhum momento diz que Caim saiu para uma terra distante e encontrou uma mulher lá. Não. Diz que Caim chegou, foi habitar na terra de Nod, e diz o texto bíblico, e conheceu Caim a sua mulher, e ela gerou um filho e lhe chamou de Enoque. O que significa conhecer? Pessoas pensam que conhecer é encontrar. Não, conhecer é ter relação sexual. Tá bom? Então, Caim conheceu sua mulher e ela gerou um filho. Esse é o significado. Então, a história do Egito, ela se aproxima muito da história bíblica. Mais uma coisa interessante, sabe o que a história egípcia diz? Que esse Osíris tinha um irmão. E o nome desse irmão é o mesmo nome que a Bíblia diz que Caim tinha um irmão chamado Sete. Segundo a história egípcia, Osíris tinha um irmão chamado Sete. Vocês podem procurar isso nas lendas do Egito. E é claro que vão surgir muitas outras lendas, mas a história oficial do Egito é essa. Osíris, ele seria o primeiro homem a se tornar Deus. Nós sabemos que isso é mentira, ele não conseguiu. Mas a lenda criada pelos descendentes de Caim foi essa. Bom, a revista prossegue. Em mais um trecho do artigo, ela diz 1940, várias origens, a descoberta. Estudando as culturas egípcia e suméria, o arqueólogo holandês Henry Frankfurt descobre que elas tinham visões de mundo completamente diferentes. Aí ele diz, o que explica? Se o difusionismo estivesse correto, as culturas egípcia e suméria seriam parecidas. Frankfurt propõe uma nova teoria. A civilização teria começado simultaneamente em diferentes pontos do mundo. A teoria bíblica é diferente. A teoria bíblica é a civilização humana teria começado através de dois homens, duas civilizações, uns descendentes de Sete, outros descendentes de Caim. Isso está em harmonia com o que a arqueologia encontra. Duas civilizações próximas de 3.300, 3.200 a.C., ou seja, 700 anos depois da criação de Adão. Então, ele critica teóricos da explicação de como as civilizações teriam se desenvolvido e diz que a Bíblia está errada. A Bíblia em nenhum momento está defendendo isso. A Bíblia defende que primeiro teriam existido duas civilizações, descendente de Sete e descendente de Caim. A arqueologia encontra isso, próximo de 3.300, 3.200 a.C. A arqueologia diz que próximo de 2.300, 2.200, essas civilizações desapareceram, ninguém sabe por quê. Eles dizem, a hipótese seria uma mega seca, mas ocorre no período que a Bíblia diz ser o dilúvio. E depois desse dilúvio, a Bíblia fala que a civilização teria se desenvolvido por três homens, então seriam três civilizações. Os descendentes de Sem, que habitaram na Mesopotâmia, os descendentes de Cã, que habitaram na região do Nilo, do Egito, e os descendentes de Jafé, que teriam habitado outras regiões, até alguns falam até na Índia
na China, por exemplo, e até na Europa. O comentário prossegue. Mais um ponto que não contradiz a Bíblia e ainda pode ser usada como evidência do texto bíblico, pois, segundo Gênesis, a civilização começou em 2 pontos simultaneamente. Sete, filho de Adão, teria habitado próximo à Mesopotâmia, pois esta ficava próximo ao Éden. Caim, filho de Adão, teria habitado na região do Nilo, pois esta ficava mais distante do Éden. Mais um trecho da revista 1966 a 1981, o Império Zapoteca, a descoberta. O americano Kent Flannery escava no vale de Oaxaca, sul do México, as ruínas do Império Zapoteca, e encontra sinais de uma casa construída por volta de 1300 a.C. 1300 a.C., para você ter ideia, já tinha até acontecido o Êxodo. O Êxodo, segundo a Bíblia, ocorre entre 1400 e 1500 a.C. O que explica? Flannery constatou que ao longo de séculos, os padrões da vida cotidiana dos zapotecas, como a disposição dos cômodos numa habitação, continuaram os mesmos. Ou seja, eles sempre foram diferentes dos egípcios. Provavelmente são descendentes de Jafé. Isso é o mais provável. Jafé que foi para uma região mais distante. E aí eu comento. A Bíblia não fala nada sobre os maias, porém, eles podem ser descendentes de qualquer dos filhos de Noé. Por fim, podemos observar que não há nada para que o autor fale que a Bíblia está errada. Mas isso já é o título do artigo, né? Porque, como eu disse, esse artigo, infelizmente, são pessoas formadas em universidades brasileiras, e essas universidades, elas seguem um padrão de rejeitar a Bíblia, condenar a Bíblia, criticar a Bíblia, sem buscar, de fato, a verdade. É o que eles deveriam fazer, né?